Hoje a gente vai mergulhar fundo num dos thrillers psicológicos mais comentados dos últimos anos. Preparem-se, porque a história de A Paciente Silenciosa é um daqueles mistérios que grudam na mente e não soltam mais. E para começar, olha só essa pergunta, que veio lá da Grécia Antiga. Ela é simplesmente perfeita, porque ecoa através do tempo e cai direto no colo do nosso mistério. O mistério de Alicia Berenson. A grande questão é essa. Por que essa mulher, depois de um ato de violência tão extremo, simplesmente escolheu nunca mais dizer uma palavra? Pra gente conseguir, quem sabe, entender o porquê do silêncio dela, primeiro a gente precisa voltar pro crime. Um crime que deixou Londres de cabelo em pé e que, no começo, parecia um caso resolvido. Só que a verdade era bem mais sombria e complicada. Vamos tentar montar o cenário. É o dia mais quente do ano. Um dia que parecia absolutamente normal, sabe? Mas que estava prestes a virar uma tragédia. O marido, Gabriel, chega tarde em casa. E aí, meia hora depois, tiros. Disparos que rasgam a noite, quebram a paz de um bairro nobre e dão início a um pesadelo. A polícia chega, arromba a porta e... a cena que eles encontram é de arrepiar. Gabriel, o marido morto, amarrado a uma cadeira, assassinado de um jeito brutal. E do lado dele, parada, completamente imóvel, como se fosse uma estátua, está a esposa, Alicia. A arma do crime, ali pertinho dela. Todas as provas, sem exceção, apontavam numa única direção. E foi a partir desse momento, silêncio total. Um silêncio que ninguém conseguiu quebrar. A Alicia simplesmente se recusou a falar. Nenhuma palavra. Nem para a polícia, nem para os advogados, nem no tribunal. Nada. Esse mutismo absoluto acabou transformando uma tragédia familiar num enigma nacional. Pois é, o silêncio da Alicia virou o centro de tudo, virou uma obsessão. Mas o mais interessante é que, mesmo sem dizer uma palavra, ela deu, sim, um depoimento. Um depoimento enigmático, artístico e muito, muito poderoso. Ela não quis usar a voz, mas usou a única linguagem que dominava de verdade, a sua arte. Uma linguagem que parecia ser, ao mesmo tempo, uma confissão de culpa e um mistério ainda maior. Dias depois do crime, ainda esperando o julgamento, a única coisa que Alicia fez foi pintar. O resultado foi esse autorretrato, que é bem perturbador. O rosto pálido, os olhos arregalados, sabe? Como se ela estivesse vendo um fantasma. E para deixar tudo ainda mais misterioso, a pintura tinha um título, uma única palavra: Alceste. E é aqui que a coisa fica séria. Alceste? O que ela queria dizer com isso? Na mitologia, Alceste é uma heroína que faz o maior sacrifício pelo marido, mas que, depois de uma traição, volta à vida e fica em silêncio. Então, o que essa pintura significa, afinal? É uma confissão? É uma acusação? Ou é uma outra coisa que a gente nem imagina? Bom, um mistério desses, claro, chamou a atenção do país inteiro. E foi aí que entrou em cena o nosso narrador. Um homem que ficou completamente obcecado em resolver o quebra-cabeça da Alicia, o psicoterapeuta forense Theo Faber. 6 anos se passam. 6 longos anos. A Alicia continua internada numa clínica psiquiátrica, sem dizer uma única palavra. É nesse momento que o Theo Faber consegue um emprego lá. Ele tem essa convicção, quase uma certeza absoluta, de que ele, e só ele, pode fazer a Alicia falar. Mas aí fica a pergunta, né? Por que essa obsessão toda com este caso específico? É só um desafio profissional, uma vontade de ser o terapeuta que resolveu o impossível? Ou tem algo mais aí? Algo muito mais pessoal que está movendo o Theo nessa busca? E aqui está o pulo do gato para entender esse narrador. Em público, ele se vende como o herói, o salvador. Mas, para ele mesmo, ele admite: essa missão para curar a Alicia é, na verdade, uma tentativa desesperada de curar as próprias feridas. Um passado que ele ainda não superou. Nessa busca pela verdade, o Theo mergulha de cabeça no passado da Alicia. Ele entrevista todo mundo, família, amigos. E no meio dessa investigação toda, ele encontra uma peça que pode mudar o jogo: o diário secreto da Alicia. E as páginas desse diário revelam uma coisa assustadora. Nas semanas antes do assassinato, a Alicia estava ficando cada vez mais paranoica. Ela escreve sobre um homem misterioso que ficava parado do outro lado da rua, só observando a casa dela. Uma presença que a deixava apavorada. E é nesse ponto que as duas histórias começam a se parecer de um jeito bem sinistro. Conforme o Theo vai lendo sobre os medos da Alicia no diário, a vida pessoal dele também começa a ruir. O Theo descobre da pior forma possível que a esposa dele, a Kathy,
tá tendo um caso. A mesma sensação de traição, a mesma paranoia que ele lia no diário da Alicia, de repente invade a casa dele. O mundo dele vira de cabeça para baixo, cheio de raiva e desconfiança. Então, vamos pensar juntos. A gente tem duas histórias de traição e segredos correndo em paralelo. Uma, no passado, registrada num diário. A outra, acontecendo agora, na vida do próprio terapeuta. A pergunta de $1 milhão é: qual é a verdadeira ligação entre essas duas histórias? E mais importante, como é que esses dois mundos vão finalmente bater de frente? E para deixar tudo ainda mais tenso, olha só a última anotação no diário da Alicia, escrita um pouco antes de ela entrar em coma. Ela escreve: sou culpada, mas ele também é. E diz que, dessa vez, vai contar a verdade. Isso deixa a gente com as perguntas finais. Se ela se diz culpada, quem é esse ele que também tem culpa? E que verdade é essa tão poderosa que ela estava prestes a revelar? Uma verdade que pode mudar tudo o que a gente acha que sabe sobre esse crime.